Ela voltou depois de todo o trabalho. Ficamos sentados ali por um tempinho e, depois de uns 30 minutos, eu disse a ela: "Sabe, eu vou ser o pai dos seus filhos." Michael Douglas, o imponente galã de Hollywood, conquistou um Oscar e a admiração do público mundial com personagens intensos, inteligentes e inesquecíveis. Catherine Zeta-Jones, a talentosa atriz galesa, ascendeu de origens humildes aos maiores palcos do cinema, conquistando seu próprio Oscar e provando que beleza e talento podem caminhar juntos quando apoiados por determinação. Para o mundo exterior, eles pareciam ter tudo o que alguém poderia desejar: sucesso, reconhecimento e um casamento aparentemente inabalável. No entanto, ambos começaram suas vidas em lugares muito longe da perfeição. Ele era um menino aprendendo a crescer à sombra de um pai, cuja fama deixava pouco espaço para as necessidades de uma criança. Ela era uma menina se recuperando de uma doença assustadora, carregando uma cicatriz que a lembrava todos os dias de quão perto esteve de perder seu futuro. Com disciplina e ambição, eles ascenderam a patamares que a maioria das pessoas apenas sonha, construindo carreiras que os colocaram entre os maiores nomes da indústria. Mas quanto mais brilhantes os holofotes se tornavam, mais dolorosas eram as sombras por trás deles. Doenças, pressão e distanciamento emocional testaram seu vínculo repetidas vezes, até que mesmo o amor pareceu incerto. Agora, aos 80 anos, Michael Douglas finalmente decidiu compartilhar o que realmente aconteceu a portas fechadas. A verdade que ele revela desafiará tudo o que você pensava saber sobre esse casal lendário. Michael, infância à sombra de Kirk Douglas. Por muitos anos, as pessoas viam Michael Douglas apenas como uma estrela poderosa que parecia caminhar com confiança sob os holofotes mais intensos. Foi construído a partir da dor silenciosa de um menino que aprendeu cedo que a fama pode levar um pai embora ainda mais rápido do que traz sucesso. Antes mesmo de segurar um Oscar em suas mãos, ele carregava algo muito mais pesado no coração: a sensação de crescer como um estranho em sua própria família. Michael Douglas nasceu em 25 de setembro de 1944 em um lar admirado pelo mundo, mas que nunca pareceu verdadeiramente completo por dentro. Seu pai, Kirk Douglas, já estava trilhando o caminho para o estrelato em Hollywood, enquanto sua mãe, Diana Dill, vinha de uma família bermudiana rigorosa que valorizava a disciplina acima do conforto. De fora, parecia que Michael havia nascido para uma vida repleta de privilégios. No entanto, a primeira lição que aprendeu foi que a fama não mantém uma família unida. Em 1951, quando Michael tinha apenas 7 anos, seus pais se divorciaram. Enquanto multidões celebravam os novos papéis de Kirk no cinema, Diana fez o possível para lhe dar estabilidade. E quando se casou novamente, Michael ganhou um padrasto gentil, William Daird, que lhe ofereceu a presença constante que seu pai biológico raramente conseguia proporcionar. Mesmo assim, o nome Douglas que ele carregava no uniforme escolar às vezes parecia mais pesado do que qualquer fardo que uma criança deveria carregar. Outras crianças o admiravam por causa do pai, mas não o viam de verdade. Ele frequentou escolas prestigiosas como Allen Stevenson, Eaglebrook e Chott, cercado por colegas que esperavam grandeza dele por causa de sua linhagem, não por seu próprio esforço. Nos fins de semana em que visitava sets de filmagem, as luzes brilhantes e as risadas ao redor do pai só faziam a distância entre eles parecer ainda maior. Ele podia estar a poucos passos de distância, mas sentir como se estivessem separados por uma parede invisível. Conforme crescia, o silêncio se tornou seu professor. Ele aprendeu que a atenção do mundo jamais poderia substituir a atenção da pessoa de quem mais precisava. Uma infância marcada pela fragilidade e pela luta. Enquanto Michael aprendeu cedo que o amor podia desaparecer no silêncio, Catherine Zeta-Jones aprendeu que a própria vida podia escapar num único suspiro. Muito antes de brilhar nos maiores palcos do mundo, ela era uma menina lutando para sobreviver, descobrindo que a força, por vezes, começa nos corpos mais pequenos. Catherine nasceu em 25 de setembro de 1969 em Swansea, País de Gales, em uma casa modesta onde seu pai assava pão ao amanhecer e sua mãe costurava roupas até tarde da noite. Eles não tinham glamour, nem holofotes, e nenhum motivo para acreditar que sua filha caçula um dia seria conhecida no mundo todo. Quando Catherine tinha apenas alguns anos, uma grave infecção viral afetou sua respiração. Os médicos correram para realizar um procedimento de emergência para salvar sua vida, fazendo uma incisão em sua garganta para que ela pudesse respirar novamente. A cicatriz que restou era pequena, mas a lembrança por trás dela era enorme. Um lembrete de que seu futuro um dia esteve por um fio.
As crianças na escola não entendiam a marca em seu pescoço. Elas cochichavam, olhavam fixamente e transformavam sua sobrevivência em motivo de riso. No entanto, em vez de se encolher diante do julgamento delas, Catherine fez uma promessa a si mesma. Se elas escolhessem ver apenas a cicatriz, ela lhes daria algo mais luminoso para contemplar. Ela os faria enxergar talento e presença, não fraqueza. Seus pais, gratos por ela ainda estar viva, decidiram que cada dia após a cirurgia era uma dádiva. Quando tiveram a sorte de ganhar quase 100 mil libras em uma loteria local, não usaram o dinheiro para viver confortavelmente. Usaram-no para investir nos sonhos de Catherine. Aulas de dança, aulas de canto e a esperança de que ela encontrasse um palco onde pudesse realmente se sentir em casa. Aos 4 anos, ela já cantava sob as luzes da igreja, sua voz alcançando distâncias maiores do que qualquer um esperava. Aos 11, entrou em cena como Annie. E aos 13, encantava o público no West End de Londres em Bugsy Malone. Seu talento parecia muito maior do que seu corpo, mas o sucesso em uma idade tão jovem trouxe suas próprias exigências. Ensaios, viagens e longos dias a forçaram a amadurecer mais rápido do que a maioria das crianças. Aos 15 anos, Catherine tomou uma decisão que revelou o quão determinada ela havia se tornado. Michael se levanta, Catherine se liberta. Com o passar dos anos, tanto Michael quanto Catherine continuaram a ascender, mas cada passo rumo ao sucesso era fruto de luta, não de conforto. Para Michael, o desejo de ser reconhecido por seu próprio talento jamais o abandonou. Ele se lançou em papéis ousados, exigentes e, por vezes, assustadores, determinado a provar que o sucesso não era herdado, mas conquistado. Em 1969, estreou no cinema com o filme Hail Hero e recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. Era um sinal de seu potencial. No entanto, Whispers ainda afirmava que o nome Douglas o representava mais do que o seu próprio. Esforço. Ele respondeu não com reclamações, mas com trabalho. Ao longo do início da década de 1970, escolheu papéis em filmes como Adam às 6 da manhã, and The Summer Tree. Histórias com peso moral que o desafiaram a crescer como ator. Então veio a oportunidade que mudou tudo. Nas ruas de São Francisco, de 1972 a 1976, ele se tornou uma figura familiar nas salas de estar de toda a América, conquistando respeito e múltiplas indicações ao Emmy. Esse sucesso lhe deu força. Mas sua atuação mais marcante não aconteceu diante das câmeras. Aconteceu atrás delas. Em 1975, Michael produziu Um Estranho no Ninho, um projeto que seu próprio pai havia tentado realizar, mas não conseguiu concluir. Quando o filme ganhou 5 Oscars, incluindo o de melhor filme, o público entendeu algo novo sobre ele. Ele não era mais o filho de uma lenda. Ele era um criador de lendas. E nos anos seguintes, sua carreira só ascendeu. A Síndrome da Quina, em 1979, surpreendeu a nação com sua urgência e relevância. Tudo por uma Esmeralda. Em 1984, revelou seu charme e abriu as portas para uma enorme popularidade, enquanto atração fatal. Em 1987, chocou o mundo e se tornou um terremoto cultural. No mesmo ano, Wall Street lhe rendeu o Oscar de melhor ator. Gordon Gekko, feroz e inesquecível, tornou Michael Douglas intocável como uma das forças mais dominantes de Hollywood. Enquanto Michael construía um legado que se estendia muito além da sombra de seu pai, a jornada de Catherine carregava um peso diferente. Seu talento era inegável,
mas a câmera, com muita frequência, focava apenas em sua beleza. Após a decepção de menos 101 novidades, ela se recusou a aceitar esses limites. Quanto mais as pessoas tentavam diminuí-la, mais ela treinava. E então chegou o momento em que tudo mudou. Steven Spielberg viu seu trabalho e reconheceu um brilho que muitos haviam ignorado. Ele a recomendou para o filme A Máscara do Zorro, em 1998, e Catherine entrou no set determinada a provar seu valor. Ela treinava esgrima e equitação por horas todos os dias, se machucando para merecer cada cena. Quando o filme explodiu em sucesso mundial, o público finalmente viu sua garra e força. A partir daí, sua ascensão se tornou imparável. Em 1999, Entrament mostrou que ela podia igualar o poder de Sean Connery. Em 2000, Traffic revelou uma profundidade dramática impossível de ignorar. E em 2002, Chicago coroou sua ascensão com um Oscar, conquistado enquanto ela estava grávida de sua filha. Karis não foi uma vitória que lhe foi dada de bandeja. Foi uma vitória pela qual ela lutou todos os dias para merecer. Quando suas carreiras atingiram o auge, Michael e Catherine já figuravam entre as estrelas mais brilhantes de sua geração. No entanto, nenhum dos dois chegou ao topo ileso. O sucesso dele foi construído sobre a dor da distância, ou dela, sobre a memória da fragilidade. Ambos aprenderam a brilhar, mas ambos ainda buscavam um lugar onde pudessem finalmente se sentir compreendidos. Escalavam o mesmo pico, sem saber que o destino os preparava para se unirem, não como dois ícones perfeitos, mas como dois sobreviventes que precisavam um do outro mais do que o mundo jamais imaginaria. O primeiro casamento de Michael. No auge de sua crescente fama, muito antes de conhecer Catherine, Michael acreditava que amor e sucesso finalmente poderiam coexistir. Em 1977, aos 33 anos, casou-se com Deandra Lucer, uma jovem de família privilegiada que parecia perfeita para o futuro glamouroso que os aguardava. Um ano depois, nasceu seu filho, Cameron, e por um breve momento, Michael sentiu como se tivesse rompido o ciclo de dor que assombrava sua infância. Segurando seu filho nos braços, prometeu a si mesmo que seria presente, paciente e diferente do pai que tantas vezes estivera ausente. Mas promessas feitas em momentos de felicidade nem sempre são cumpridas. Hollywood exigia mais dele a cada ano, arrastando-o para longas jornadas de trabalho, viagens constantes e um nível de atenção que ele antes detestava em seu próprio pai. À medida que alcançava maior sucesso, passava menos tempo em casa. Deandra buscava estabilidade e proximidade. Enquanto isso, Michael se afogava no ruído da fama e nos hábitos que a acompanhavam. Mesmo com a recuperação física, a distância entre marido e mulher só aumentava. Deandra precisava de um parceiro totalmente presente. Michael estava aprendendo que o sucesso pode construir uma carreira enquanto destrói silenciosamente uma família. O que começou como um amor promissor transformou-se lentamente em duas pessoas caminhando em caminhos paralelos que nunca se reencontraram. Cameron, o único filho do casal, cresceu nesse silêncio. Ele via o pai partir para sets de filmagem e tapetes vermelhos, enquanto a mãe tentava preencher um vazio que não conseguia esconder. O menino carregava perguntas sem respostas e medos sem palavras. Mais tarde, Michael admitiu que via muito de si mesmo no filho, e isso o assustava profundamente. Ele reconheceu a mesma saudade que sentira um dia, a de uma criança esperando por um pai que raramente voltava para casa. Na década de 1990, o casamento existia principalmente em fotografias e eventos públicos. Eles sorriam para as câmeras, desfilavam em tapetes vermelhos e diziam as palavras certas. Catherine preferiu se afastar discretamente a perder a pessoa que tanto se esforçava para se tornar. Mais tarde, permitiu-se acreditar novamente quando ficou noiva do ator Angus Macfadyen. Por um tempo, imaginou um lar, um futuro e um casamento que lhe trariam a estabilidade que tanto almejava. Mas, sem aviso prévio, o noivado desmoronou. Catherine ficou com planos que agora não podiam mais se tornar memórias, se perguntando como algo que antes parecia tão sólido poderia desaparecer tão rapidamente. Ela sorria para as câmeras, continuava trabalhando e aparentava ser forte para o mundo. No entanto, por dentro, carregava a dor de promessas quebradas antes mesmo de serem cumpridas. A mídia só piorava a dor. Os tabloides britânicos a seguiam por toda parte, inventando histórias sobre sua vida pessoal e tratando seus relacionamentos como entretenimento. Ela aprendeu a ser cautelosa com sua confiança, protegendo seu coração com uma cautela silenciosa. A fama lhe deu visibilidade, mas lhe tirou a segurança. Ela se tornou habilidosa em demonstrar confiança em público, enquanto, em particular, tentava proteger as partes de si mesma que ainda estavam se curando.
Por trás de cada papel no cinema e de cada aparição elegante no tapete vermelho, havia uma mulher que havia sido ferida pelo amor mais de uma vez. Uma mulher que temia que abrir seu coração novamente pudesse levar a outra ferida. Em 1998, no Festival de Cinema de Deauville, na França, o destino os colocou lado a lado. Michael, então com 53 anos, chegou como a estrela consagrada que o mundo já respeitava. Catherine, com 28 anos, chegou logo após o sucesso estrondoso de sua carreira, irradiando a confiança de uma mulher que havia lutado por cada passo dado. Os flashes das câmeras disparavam, a imprensa se aglomerava e, em meio ao barulho, Michael percebeu algo nela que lhe parecia familiar. Ela era admirada por todos. No entanto, havia uma suavidade em seus olhos que sugeria que ela também havia conhecido suas dificuldades. Eles começaram a conversar e logo descobriram algo surpreendente. Eles faziam aniversário no mesmo dia, 25 de setembro. Para Michael, isso pareceu menos uma coincidência e mais um sinal. Talvez levado pela emoção do momento, ou talvez por finalmente ter encontrado algo que não queria perder. Ele olhou para Catherine e disse com ousadia: "Serei o pai dos seus filhos." As palavras congelaram o ar ao redor deles. Catherine, que havia sofrido uma desilusão amorosa recentemente, não achou o comentário encantador. Ela se afastou educadamente, mas com firmeza, protegendo seu coração do que soava como mais uma promessa vazia. Michael logo percebeu que sua confiança havia se transformado em arrogância. E, pela primeira vez em anos, temeu ter cometido um erro irreparável. Mas, em vez de ignorar a situação ou deixá-la cair no esquecimento, Michael escolheu a humildade. Alguns dias depois, enquanto Catherine trabalhava em um set de filmagem na Escócia, ela recebeu um buquê de flores e um bilhete escrito à mão por ele. Era um pedido de desculpas sincero, sem retoques de publicidade ou escrito por um assessor de imprensa. Mostrava vulnerabilidade, algo que ela raramente vira na indústria. Aquele pequeno gesto derrubou a barreira que ela havia construído ao seu redor. O que começou como um simples pedido de desculpas se transformou em longas conversas telefônicas noturnas que se estenderam por meses. Sem câmeras e sem plateia, eles conversaram honestamente, descobrindo que se entendiam de maneiras que o mundo jamais havia conseguido. Michael disse mais tarde que foi a primeira vez que sentiu que alguém realmente o ouvia sem julgamentos. Catherine encontrou um homem disposto a se desculpar, a se explicar e a esperar. Lentamente, a confiança começou a surgir onde antes havia dúvida. Na véspera de Ano Novo de 1999, em Aspen, ambos estavam resfriados, enrolados em cobertores em vez de roupas de grife, tossindo entre risos. Foi naquele momento nada glamouroso que Michael tirou um anel de diamante vintage do bolso e pediu Catherine em casamento. Não havia holofotes. Plateia, cenário perfeito. Apenas duas pessoas que já haviam se machucado antes, escolhendo acreditar uma na outra. Catherine disse sim, não por causa do anel, não por causa da fama, mas porque o homem à sua frente já havia demonstrado que sabia pedir desculpas, saber esperar e saber ouvir. Foi o início discreto de uma história de amor que o mundo pensava já entender, mas que só eles conheciam verdadeiramente por dentro. Um casamento construído sobre a sinceridade, não sobre o espetáculo. O casamento deles, em 18 de novembro de 2000, no Hotel Plaza, em Nova York, foi tudo o que o mundo esperava da realeza de Hollywood. Catherine, de 31 anos, radiante em um vestido que captava cada raio de luz, estava ao lado de Michael, de 56 anos, um homem que havia enfrentado tempestades para chegar a este momento. Os convidados lotavam o grande salão. Fotógrafos aguardavam o clique perfeito, e a cerimônia parecia o início de uma dinastia de conto de fadas. Seu filho de 3 meses, Dylan, repousava em seus braços, completando uma imagem tão perfeita que as revistas correram para publicá-la. Mas por trás do brilho, eles sabiam a verdade. Seu casamento não se baseava em luxo ou manchetes. Era construído sobre humildade, em pedidos de desculpas escritos à mão e telefonemas noturnos que, aos poucos, se transformaram em confiança. Seus votos não eram promessas de impressionar o mundo, mas promessas de sobreviver a ele juntos. Mesmo assim, o mundo não resistiu à tentação de se intrometer. Fotografias do casamento, protegidas por um contrato de exclusividade, foram vazadas por paparazzi. Um momento que deveria pertencer somente a eles se tornou motivo de disputa nos tribunais e nos jornais. Foi um lembrete cruel de que a fama não garante privacidade. Até mesmo o amor podia ser exposto e dissecado. Apesar do barulho, o que perdurou foi a união dentro de casa. Em agosto de 2000, antes do casamento, Dylan já havia nascido. 3 anos depois, Catherine deu à luz sua filha,
Karis. E com ela veio uma decisão que definiria sua família. Deixaram Hollywood para trás e se mudaram para as Bermudas. Para Michael, as Bermudas significavam curar algo que um dia se quebrou dentro dele. Sua infância fora marcada pela fama e pela distância, por aniversários com cadeiras vazias e feriados marcados pela ausência. Ele queria que seus filhos crescessem conhecendo presentes, não revistas, amor, não manchetes. Então, construíram um lar onde as ondas do oceano substituíram os flashes das câmeras e os passeios de bicicleta por ruas tranquilas substituíram os tapetes vermelhos. Catherine disse mais tarde: ver Dylan e Karis andando de bicicleta sem medo de serem seguidos por câmeras foi o momento em que soube que tínhamos feito a escolha certa. Nas Bermudas, os jantares em família se estendiam noite adentro. Os dias eram repletos de risos, em vez de exigências da mídia. Havia espaço para respirar, crescer e simplesmente ser, mesmo priorizando a família. Suas carreiras prosseguiram com serenidade, e não com caos. Michael aceitou papéis que o desafiaram sem o afastar de casa. Behind the Candelabra lhe rendeu um Emmy. Sua atuação em Homem-Formiga mostrou ao público que ele podia ser divertido e poderoso ao mesmo tempo. Mais tarde, o método Kaminsky revelou um humor mais suave e sábio, fruto de uma vida inteira de aprendizados. Catherine também escolheu com cuidado. Nem todo papel precisava ser aceito. Ela se concentrou em trabalhos que a orgulhavam, como interpretar Morticia Addams em Wednesday, prova de que ainda podia se reinventar com charme e força. Nas Bermudas, eles descobriram uma verdade que Hollywood raramente ensina. Os aplausos são passageiros. Prêmios acumulam poeira, manchetes se apagam. O que permanece são as noites rindo com os filhos, as manhãs caminhando juntos à beira-mar e o silêncio reconfortante compartilhado entre duas pessoas que confiam plenamente uma na outra. O casamento não diminuiu o brilho deles nas telas. Deu um significado mais profundo ao trabalho deles. Cada personagem que interpretaram, cada emoção que demonstraram, agora era moldado pela vida que construíam juntos. Uma vida construída não para as câmeras, mas para o amor. Tempestades que poderiam tê-los destruído. Todo casamento enfrenta tempestades, mas as que atingiram Michael e Catherine não foram silenciosas. Chegaram como ondas, determinadas a varrer tudo o que haviam construído. A fama se afastou, e agora a própria vida começava seus testes mais difíceis. A primeira tempestade veio de uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Cameron, filho de Michael de seu primeiro casamento, cresceu na penumbra da fama e na dor silenciosa da distância. Ao entrar na vida adulta, a pressão e a confusão de ser um Douglas começaram a consumi-lo. O vício apertou seu domínio, levando-o ao crime e, eventualmente, à prisão. Sua foto policial apareceu ao lado do rosto de Michael em jornais do mundo todo, como se seus erros fossem uma maldição hereditária. Para um pai que certa vez prometeu que jamais repetiria a ausência do próprio pai, a vergonha era insuportável. Mais tarde, Michael confessou que visitar Cameron atrás das grades o devastou de uma forma que nenhuma câmera poderia ver. Ele viu um menino que esperou tempo demais por seu retorno para casa e não conseguiu desfazer os anos de silêncio que moldaram aquela dor. O sucesso que ele construíra com tanto orgulho agora parecia pequeno diante da dor nos olhos do filho. Então, em 2010, outra tempestade o atingiu e desta vez atacou o próprio corpo de Michael. Sua voz, o instrumento que sustentara décadas de performances poderosas, começou a falhar. Ele foi diagnosticado com câncer de língua em estágio avançado. Os médicos temiam que precisassem remover parte de sua mandíbula. Em vez disso, ele escolheu o caminho brutal da radioterapia e da quimioterapia. 7 semanas de tratamento lhe custaram 18 quilos. Comer tornou-se uma tortura. Falar se tornou uma agonia. Até a água parecia fogo. O homem que antes preenchia as telas com sua força, agora lutava apenas para se manter de pé. Mesmo assim, todas as manhãs ele sussurrava as mesmas palavras simples para si mesmo. Ainda respirava. Catherine permaneceu ao seu lado mesmo quando o medo tentava roubar o ar de seus pulmões. Mais tarde, ela disse: ele nunca nos deixou vê-lo derrotado, mesmo quando mal conseguia ficar de pé. Quando a remissão chegou no início de 2011, eles não comemoraram com champanhe nem com alarde. Levaram Dylan e Karis à Disney para lembrá-los de que a alegria ainda existia. A sobrevivência merecia sorrisos, não manchetes. Mas as tempestades nunca chegam uma de cada vez. Assim que Michael começou a se curar, Catherine começou a desmoronar. Depois de anos amparando sua família em meio a uma crise, seu próprio coração e mente precisavam de ajuda. Ela lutou contra uma depressão severa e episódios de mania que ainda não compreendia.
2 vezes em 2011 e novamente em 2013. Ela se internou em clínicas de tratamento. Não em silêncio, não com vergonha, mas com coragem. Quando a imprensa expôs sua condição, ela falou abertamente em vez de se esconder, dizendo que a saúde mental nunca deveria ser um segredo. Sua honestidade se tornou uma luz para milhares que sofriam em silêncio. Mas por trás da força, havia uma mulher apavorada com a possibilidade de perder o equilíbrio. Então, a pior tempestade chegou por causa de um momento de descuido. Michael deu uma entrevista sobre seu câncer e mencionou que ele estava ligado ao HPV, um vírus frequentemente transmitido por contato sexual. Sua intenção era puramente médica, um fato que muitos pacientes enfrentavam. Mas a mídia distorceu tudo, transformando a situação em algo muito mais sombrio. As manchetes estampavam acusações, sussurrando culpa e vergonha sobre Catherine. De repente, o casamento deles deixou de ser uma história de amor e se tornou um espetáculo público. Catherine, já fragilizada, sentiu o mundo reabrir uma ferida que ela jamais desejou. Michael percebeu tarde demais que sua honestidade havia se transformado em uma arma. Eles não estavam lutando um contra o outro, mas contra um mundo determinado a separá-los. Em 2013, seus corações estavam exaustos. Anunciaram que iriam se separar por um tempo. Sem escândalos, sem gritos, apenas exaustão. Michael desfilava sozinho no tapete vermelho, inclusive no Deauville, o lugar onde o amor deles havia nascido. Parecia que a vida os havia puxado de volta para a beira do começo. Sem saber se a história ainda tinha futuro, muitos acreditavam que a separação seria o fim. Casamentos em Hollywood raramente sobrevivem a sequer uma dessas tempestades. Eles já haviam enfrentado 3, mas a história deles nunca foi escrita para o mundo. Foi escrita um para o outro. Lentamente, em silêncio, eles começaram a reconstruir, com terapia em vez de conflito, paciência em vez de orgulho, escuta em vez de silêncio. Em 2014, sussurros de reconciliação substituíram as previsões de divórcio. O amor deles não se curou da noite para o dia. Curou-se lentamente, de dentro para fora. Em 2017, eles seguraram seu primeiro neto, filho de Cameron, nos braços. Um momento antes impossível se tornou a prova de que as famílias podem se reerguer. Cicatrizes não significam o fim. Às vezes, elas marcam lugares onde o amor se fortaleceu. As tempestades não os destruíram, elas os transformaram. Michael e Catherine aprenderam que o amor não se resume a risos e fotografias. É escolher um ao outro mesmo quando o mundo inteiro acha que deveriam desistir. É a mão que se estende quando respirar dói. É sobrevivência, uma luz mais suave, um amor mais forte. Depois de anos de tempestades que quase os separaram, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones agora vivem em um lugar que conquistaram com muita luta. Eles não buscam mais aplausos ou manchetes. Em vez disso, escolhem os momentos que realmente importam. Manhãs tranquilas, jantares aconchegantes, tempo com as pessoas que amam. Sua fortuna de mais de 350 milhões de dólares lhes traz conforto, mas não é isso que os define. Suas casas em Nova York, Bermudas e Marrocos não são troféus. São refúgios onde o riso da família substitui os flashes das câmeras e onde o amor pode existir sem plateia. Michael chama esta época de sua temporada de gratidão. Cada dia com uma voz saudável e um olhar lúcido é uma dádiva. Ele mede sua vida não por prêmios. Catherine chama isso de seu terceiro ato. Ela escolhe seus papéis com cuidado, mantém-se forte através da disciplina e abraça uma beleza moldada pela resistência, não pela perfeição. Os filhos cresceram, a casa está mais silenciosa, mas o amor entre eles é mais profundo. Agora, caminham juntos com mais frequência, conversam em voz mais baixa, dão as mãos sem precisar provar nada. Michael disse certa vez: "Não precisamos mais dos holofotes para nos enxergarmos. Nessa luz mais suave, o amor deles parece mais forte do que jamais foi sob a fama. Aprenderam que o amor verdadeiro não é perfeito. Ele sobrevive à doença, ao medo, aos erros e ao ruído impiedoso do mundo. Ele perdoa, ele reconstrói. Ele escolhe a esperança quando tudo parece destruído. A história deles não é um conto de fadas. É um lembrete de que as famílias podem se curvar sem se quebrar, e que, mesmo após as noites mais escuras, o amor ainda pode encontrar o caminho de volta à luz. Se a jornada deles já tocou seu coração, deixe uma homenagem abaixo. Não pela fama deles, mas pela coragem necessária para permanecer firme quando a vida se torna mais difícil.